Bom dia, meu Deus. Eu abro os olhos e entrego a Ti este dia, estes filhos, estes caminhos que eles percorrerão hoje. Sei que a vida que pulsa neles é presente Teu, emprestado às minhas mãos para cuidar, educar e cobrir em oração. Cada batida do coração deles é lembrança de que tens propósitos específicos para cada um, de que suas vidas são preciosas aos Teus olhos, de que Tua proteção os acompanha onde quer que vão. Sopra agora o Teu fôlego sobre meus filhos. Alinha os pensamentos deles aos Teus caminhos e firma os passos deles para que este dia seja vivido com segurança nas ruas, proteção na escola e sabedoria nas escolhas. Eu recolho cada um deles sob o Teu abrigo e declaro que, ao amanhecer, encontram refúgio na Tua presença. Debaixo das Tuas asas, meus filhos encontram descanso. À sombra do Onipotente, suas vidas encontram segurança. Onde o perigo tenta alcançá-los nas ruas, que Tua verdade se levante como escudo. Onde influências negativas tentam seduzi-los na escola, que Tua mão seja guia. Onde decisões erradas tentam desviá-los, que Teu Espírito sussurre o caminho certo. Eu consagro a Ti cada filho individualmente, chamando-os pelo nome diante do Teu trono. Para cada um deles, declaro proteção específica sobre corpo, mente e espírito. Agradeço porque não os criei sozinho, mas em parceria contigo, que és Pai perfeito e me ensinas a paternidade e maternidade. Eu te louvo porque és Deus que guarda crianças e adolescentes, que posiciona anjos ao redor dos pequenos, que frustra planos do inimigo contra a nova geração. Coloco diante de Ti cada saída de casa, o caminho até a escola com seus perigos de trânsito, as calçadas onde andam com seus riscos de violência urbana, os transportes que usam com suas vulnerabilidades. Onde houver risco de acidente, previne. Onde houver ameaça de sequestro, frustra. Onde houver perigo de assalto, desvia. Onde houver possibilidade de atropelamento, protege. Peço estratégia e sabedoria para ensiná-los sobre cuidados práticos. Olhar para os lados antes de atravessar. Não falar com estranhos, não aceitar nada de desconhecidos, não mostrar objetos de valor, saber pedir ajuda, memorizar telefones de emergência, conhecer rotas seguras. Tu és o Deus que protege e também o Deus que me capacita a educar meus filhos em segurança sem aterrorizá-los. Eu consagro a Ti a escola que frequentam, transformando-a em território coberto por oração. Coloco Tua presença naquele ambiente, pedindo que seja lugar de aprendizado saudável e não de perversão, de amizades edificantes e não de companhias destruidoras, de autoridades responsáveis e não de adultos negligentes ou mal intencionados. Onde meus filhos estiverem vulneráveis a bullying, levanta defensores. Onde estiverem expostos a drogas, fecha acessos. Onde estiverem diante de convites para experimentações perigosas, dá-lhes firmeza para recusar. Onde estiverem sendo observados por predadores sexuais, intervém imediatamente. Dá-me também sabedoria para estar presente na vida escolar deles, conhecer professores, acompanhar atividades, observar mudanças de comportamento, manter diálogo aberto, comparecer em reuniões, ser ativo na comunidade escolar. Livra-me da negligência de terceirizar completamente a educação, mas também da sufocação de querer controlar cada detalhe. Ensina-me o equilíbrio entre vigiar e confiar, entre proteger e permitir que cresçam em autonomia. Eu me posiciono, desde já, sob as promessas do Salmo 91, aplicadas sobre meus filhos. Eu declaro que, habitando no Teu esconderijo, pela cobertura de oração que faço, eles descansam protegidos e que, descansando, crescem em segurança e sabedoria. Quando a noite trouxer medos de criança ou angústias de adolescente, não temerão, porque Tua presença os acalma. Quando flechas de bullying, rejeição ou tentação voarem durante o dia escolar, não serão dominados porque Tua verdade é escudo deles.
Quando decisões difíceis se apresentarem sobre amizades, relacionamentos, ofertas de drogas, eles não se renderão à pressão do grupo, mas ouvirão tua voz, orientando. Se perigos rondam nas ruas do caminho, se violência urbana ameaça, se pessoas mal intencionadas os observam, que encontrem neles vidas cobertas por oração de pais intercessores, cercadas por anjos guardiões, protegidas pelo sangue de Jesus, e que encontrem, acima de tudo, ensinamentos que plantei neles desde pequenos sobre teu amor, teus caminhos, tua proteção, germinando e dando fruto em momentos de decisão. Eu peço sobre cada filho a ordem dos teus anjos, especificamente, que guardem suas entradas e saídas de casa, que acompanhem cada trajeto até a escola e cada volta, que os protejam nos intervalos, nas atividades extracurriculares, nas saídas com amigos, nos momentos em que estão fora do meu alcance visual, mas nunca do teu. Se tropeçarem, que mãos invisíveis os amparem. Se enfrentarem situação perigosa, que anjos intervenham. Se forem alvo de maldade, que guerreiros celestiais os defendam. Se tomarem decisão errada, que sejam impedidos ou que as consequências sejam amenizadas como disciplina que ensina sem destruir. Onde estiver armada a cilada do inimigo contra meus filhos, que seja desarmada antes. Onde estiver planejado mal específico contra eles, que seja frustrado. Onde estiver sendo tecida a rede de más influências para capturá-los, que seja rompida. Se precisarem enfrentar leões de medo ou serpentes de tentação próprias da idade deles, que enfrentem não sozinhos, mas acompanhados por ti, aprendendo a vencer, mantendo os olhos em ti, como os ensinei. Eu coloco sob tua luz as escolhas que meus filhos fazem diariamente, que respeitem limites que estabeleci não por rebeldia silenciosa, mas por compreensão crescente, que escolham amizades que os edificam e não que os corrompem, que selecionem conteúdos que assistem com discernimento e não com curiosidade desenfreada, que gerenciem tempo entre estudos, lazer e responsabilidades com equilíbrio, que aprendam a dizer não quando colegas os pressionam para coisas erradas, que tenham coragem de serem diferentes quando a maioria escolhe caminhos tortos, que valorizem a própria reputação mais que a aceitação de grupos nocivos, que honrem os valores que ensinamos mesmo quando ninguém está vigiando. São escolhas diárias que constroem caráter e definem trajetórias. E que quando errarem, porque vão errar, tenham humildade de confessar, arrependimento genuíno e encontrem em mim não um juiz implacável, mas um pai ou mãe que ama, corrige e restaura, como tu ages comigo. Eu te peço sabedoria para equilibrar proteção com liberdade apropriada à idade. Para os pequenos, vigilância constante, limites claros, presença próxima. Para os adolescentes, supervisão sábia, diálogo aberto, confiança calibrada. Ensina-me a não superproteger criando adultos inseguros e dependentes, nem subproteger expondo-os a perigos desnecessários. Dá-me discernimento para saber quando apertar as rédeas e quando afrouxar, quando investigar mais fundo e quando respeitar privacidade. Quando intervir imediatamente e quando deixar que aprendam com consequências naturais. Livra-me de projetar meus medos sobre eles, transformando-os em reféns de minhas ansiedades, mas também de negligência que os deixa à própria sorte. Quero ser pai ou mãe que ora mais do que controla, que confia em ti mais do que em sistemas de vigilância, que ensina mais do que apenas proíbe. Eu intercedo pelas amizades e relacionamentos que meus filhos estão construindo. Lembro diante de ti os nomes dos amigos que conheço, pedindo que, se forem boas companhias, sejam preservadas, se forem más influências, sejam afastadas. Dá aos meus filhos sabedoria para escolher amigos que os puxam para cima e não para baixo, que os desafiam a serem melhores e não piores, que respeitam limites e não os pressionam a ultrapassar. Onde houver amizade tóxica já estabelecida que os está prejudicando, intervém.
Abre os olhos deles para enxergar a realidade, dá-lhes coragem para se afastar, preenche o vazio com relacionamentos saudáveis. Protege-os especialmente de relacionamentos amorosos precoces e destrutivos. Namoros que roubam foco dos estudos, envolvimentos que introduzem sexualidade antes do tempo, paixões que geram dependência emocional doentia. Guarda a pureza deles sem que se tornem legalistas. Ensina-os sobre relacionamentos saudáveis sem que se tornem promíscuos. Eu trago à tua presença a vulnerabilidade específica de cada fase. Para os pequenos, protege da inocência que os torna alvos fáceis de adultos predadores. Ensina-os a identificar toques inapropriados. Dá-lhes coragem de contar para mim qualquer coisa estranha que acontecer. Guarda-os de abusos em qualquer contexto. Para os pré-adolescentes, cerca-os na fase de transição, onde começam a querer independência, mas ainda não têm maturidade completa. Protege-os de conteúdos inapropriados na internet, livra-os de comparações destrutivas com colegas, guarda-os de transtornos alimentares e de imagem. Para os adolescentes, protege-os das pressões intensas por experimentação sexual, drogas, álcool, festas perigosas. Dá-lhes identidade firmada em ti e não em tribos urbanas ou modismos. Livra-os de relacionamentos abusivos e de pensamentos suicidas quando as pressões ficarem pesadas. Para cada fase, provisão específica de proteção e sabedoria. Eu peço sabedoria para o mundo digital que meus filhos habitam. Protege-os de predadores online que se disfarçam de adolescentes, de conteúdos pornográficos que viciam e deformam sexualidade, de desafios perigosos que viralizam nas redes, de cyberbullying que os persegue mesmo dentro de casa, de exposição excessiva que os torna vulneráveis, de vício em telas que rouba sono e convivência real. Dá-me equilíbrio entre confiar e monitorar, entre respeitar privacidade e exercer supervisão responsável. Ensina-me a usar tecnologia de controle parental com sabedoria, a manter diálogo sobre o que veem e fazem online, a ser referência confiável para que me procurem quando encontrarem algo perturbador. Livra-me de ser pai ou mãe que terceiriza a educação para tablets e depois se surpreende com as consequências, mas também de ser tão controlador que os ensino a mentir e esconder. Eu levanto sobre meus filhos um decreto de proteção divina nas ruas. Que anjos os acompanhem em cada esquina, em cada travessia, em cada ônibus, em cada calçada. Protege-os de balas perdidas em tiroteios, de acidentes de trânsito, de assaltos violentos, de sequestros, de quedas graves, de atropelamentos. Dá-lhes senso de alerta sem paranoia, prudência sem medo paralisante, sabedoria para evitar situações de risco. Que conheçam rotas seguras, que identifiquem pessoas e situações suspeitas, que saibam onde buscar ajuda se necessário. E ajusta também o timing divino deles. Se houver perigo no caminho, atrasa-os ou desvia-os. Se houver ameaça esperando, faz com que passem antes ou depois, nunca no momento exato do perigo. Eu te agradeço pelas vezes em que os guardaste sem que eu soubesse. O acidente que não aconteceu, a abordagem de estranho que foi interrompida, o convite para a situação perigosa que eles recusaram, a doença grave que não se instalou, o abuso que não se consumou porque algo interferiu, as más companhias que se afastaram naturalmente. Agradeço pelos alertas que recebi como pai ou mãe, me fazendo agir no tempo certo, pelas conversas difíceis, mas necessárias que tivemos, pelas disciplinas que apliquei e que os protegeram de caminhos piores. Gratidão também por cada dia que voltam para casa em segurança, por cada fase que atravessam sem tragédias, por cada escolha certa que fazem mesmo quando eu não estou vigiando. Reconheço que não sou onipresente nem onisciente, mas tu és, e confio meus filhos a ti. Eu renovo a aliança. Começo este dia cobrindo meus filhos em oração. Sigo confiando que tua proteção os acompanha. Encerro agradecendo por mais um dia de guarda.
Onde eles se sentirem vulneráveis, serão protegidos por ti. Onde se sentirem tentados, serão fortalecidos por ti. Onde se sentirem sozinhos, serão lembrados do lar que construímos e do Pai Celeste que nunca os abandona. Eu declaro, com fé de pai e mãe intercessor, que meus filhos são herança do Senhor, que suas vidas têm propósito eterno, que nenhum mal os colherá antes do tempo, que crescerão em estatura, sabedoria e graça. Que todo o ser deles, corpo, alma e espírito, seja guardado irrepreensível, que se desenvolvam em ambientes protegidos por oração, que façam escolhas guiadas por valores que plantei e por tua voz que os dirige. Eu me coloco como intercessor fiel entre eles e o mundo, sabendo que enquanto eu oro fielmente, tu ages poderosamente, protegendo nas ruas, guardando na escola, orientando nas escolhas, frustrando planos malignos, abrindo caminhos de bênção, cumprindo o destino que preparaste para cada um desde antes da fundação do mundo. Amém. Pai de misericórdia, eu sigo diante de ti com o coração de intercessor que não descansa enquanto meus filhos estão sob minha responsabilidade, pedindo que tua presença continue a reger cada passo que derem hoje, cada palavra que ouvirem, cada decisão que precisarem tomar, sem minha presença física, mas sempre sob teu olhar atento. Olha para as áreas específicas onde meus filhos enfrentam pressões próprias desta geração. Tecnologias que expõem a conteúdos que eu não conhecia na idade deles, violências urbanas que se intensificaram, drogas que ficaram mais acessíveis e destrutivas, sexualização precoce que a mídia promove, relativismo moral que a escola às vezes ensina, contradizendo valores que planto em casa. Coloca a tua mão sobre essas vulnerabilidades e estabelece muralha de proteção onde há exposição, discernimento onde há confusão de valores, firmeza onde há pressão de grupo, sabedoria onde há encruzilhadas de escolhas. Ensina-me a conversar com meus filhos sobre esses temas, sem chocá-los prematuramente, nem deixá-los ignorantes e vulneráveis, a encontrar linguagem apropriada para cada idade, a construir ponte de diálogo onde possam me procurar com qualquer dúvida, sem medo de julgamento, mas com certeza de orientação amorosa. Visita a rotina escolar de cada filho com tua presença protetora. Aquieta ambientes de sala de aula, onde bullying tenta se instalar. Fecha bocas que falam palavras destrutivas sobre meus filhos. Abre olhos de professores e coordenadores para perceberem quando algo não vai bem. Se meu filho está sendo vítima de bullying, levanta defensores, dá-lhe coragem para reportar, opera justiça através das autoridades escolares, cura feridas emocionais que zombarias causam. Se meu filho tem sido o agressor, convence-o, quebra esse padrão, ensina empatia, traz consequências que educam. Ilumina relacionamentos que estão se formando na escola. Revela quem são os amigos verdadeiros e quem são apenas más companhias disfarçadas. Se houver algum adulto na escola com intenções inapropriadas direcionadas a meu filho, expõe imediatamente, frustra qualquer aproximação. Protege meu filho de abuso. Onde há professores dedicados que investem genuinamente nos alunos, abençoa-os e multiplica sua influência positiva na vida dos meus filhos. Coloco sob tua luz os horários em que não estou presente fisicamente, o período que passam na escola sob supervisão de outros, o tempo nos transportes onde encontram todo tipo de gente, os minutos em que ficam sozinhos em casa antes de eu chegar do trabalho, as horas em casas de amigos cujas famílias conheço pouco. Peço que reeduques minha ansiedade para confiar mais em ti, sem negligenciar responsabilidades. Que me dês paz sobrenatural quando eles estão fora de casa, sabendo que estão sob tua guarda. Que me alertes através do Espírito quando algo realmente precisa de minha intervenção urgente. Afasta de mim o vício de controle que quer rastrear cada segundo através de câmeras e aplicativos.
mas também a negligência que não acompanha nada. Ensina-me vigilância equilibrada, presente o suficiente para conhecer a vida deles, confiante o suficiente para deixá-los respirar, discernidor o suficiente para perceber mudanças sutis de comportamento que denunciam problemas. Trago ao teu trono as tentações específicas que cercam meus filhos nesta fase da vida. Contra drogas que colegas podem oferecer, prometendo experiências, estabelece muralha de sabedoria que os faça recusar firmemente. Memória das conversas que tivemos sobre consequências. Coragem para serem diferentes da maioria se necessário. Contra a experimentação sexual precoce que a cultura estimula, guarda a pureza deles sem que se tornem legalistas envergonhados do corpo. Ensina que sexualidade é presente teu para contexto certo. Dá-lhes força para estabelecer limites em relacionamentos. Contra álcool em festas que tentam frequentar, opera a convicção de que não precisam disso para se divertir. Proteção se cederem, que não se viciem, nem façam algo irreparável sob efeito. Contra pornografia acessível em qualquer tela, cria nojo santo daquilo que deforma a sexualidade, convicção de que é pecado que escraviza, desejo de buscar pureza. Estende tua proteção sobre influências que entram na vida deles através de amizades. Guarda meus filhos de serem cooptados por grupos que os levarão por caminhos destrutivos, gangues de rua, tribos urbanas com ideologias perigosas, rodinhas de usuários de drogas, círculos de promiscuidade sexual, amizades que os afastam da fé e da família. Dá-lhes discernimento precoce para identificar amizades tóxicas, aquelas que só os procuram para usar algo deles, que os pressionam constantemente para desobedecer pais, que zombam da fé deles, que os expõem a perigos, que competem em vez de edificar. E, ao mesmo tempo, envia amizades verdadeiras que os edificam, colegas que compartilham valores semelhantes, amigos que os desafiam para o bem, companheiros que fortalecem fé em vez de corroer, relacionamentos que eu possa celebrar em vez de temer. Coloco diante de ti também seu desenvolvimento emocional e psicológico. Protege meus filhos de traumas que marcam para sempre, abuso sexual que deforma a sexualidade, violência testemunhada que gera medo crônico, rejeição profunda que cria feridas de abandono, bullying intenso que destrói a autoestima, perdas mal processadas que geram depressão. Se algo difícil for inevitável em suas jornadas, dá-me sabedoria para caminhar com eles no processamento, recursos para buscar ajuda profissional quando necessário, sensibilidade para perceber quando precisam de mais do que eu posso oferecer, onde já houve feridas, porque sei que não consigo protegê-los de tudo. Opera a cura, através de conversas que temos, de terapia se necessário, de tempo que cicatriza, de tua graça que restaura. Não permitas que meus filhos carreguem para a vida adulta traumas não tratados de infância e adolescência. Eu me volto agora para a questão da identidade que estão formando. Protege meus filhos de crises de identidade que os levem por caminhos confusos, ideologias de gênero que contradizem o design criacional, filosofias relativistas que negam verdade absoluta, movimentos que prometem pertencimento, mas cobram a alma. Estabelece a identidade deles, firmada em quem tu dizes que são, amados incondicionalmente, criados com propósito específico, dotados de dons únicos, destinados para a obra preparada de antemão. Onde a escola ou a cultura tentar desconstruir valores que plantei, que conversas em casa sejam porto seguro que ancora a verdade. Dá-lhes convicção sem arrogância, firmeza sem rigidez, clareza sem insensibilidade para com quem pensa diferente. Peço libertação de toda maldição geracional que tenta se repetir nos meus filhos. Se em minha família há histórico de vícios, quebro sobre meus filhos. Se há padrões de fracasso escolar, decreto sucesso acadêmico.
Se há tendências a relacionamentos destrutivos, estabeleço sabedoria relacional. Se há doenças que passam de geração em geração, declaro saúde. Se há pobreza sistêmica, profetizo prosperidade com propósito. Se há afastamento de Deus, determino que meus filhos servirão ao Senhor. Onde eu falhei, repetindo erros dos meus pais, que meus filhos não repitam os meus. Onde meus pais acertaram e eu me desviei, que meus filhos retomem o caminho certo. Que cada geração seja melhor que a anterior, mais sábia, mais íntegra, mais próxima de ti. Estende proteção também sobre o futuro que está sendo construído agora pelas escolhas de hoje. Sobre os estudos que determinam portas profissionais futuras, dá disciplina e gosto por aprender. Professores que inspiram, ambiente que favorece concentração. Sobre valores que estão sendo solidificados, que sejam alicerçados na tua palavra, testados, mas não destruídos, flexíveis em periféricos, mas firmes em essenciais. Sobre sonhos que estão germinando, que sejam alinhados com o chamado que tens para eles, grandes o suficiente para precisarem de ti, práticos o suficiente para serem alcançáveis com esforço e graça. Sobre caráter que está sendo forjado, que sejam pessoas íntegras, compassivas, trabalhadoras, generosas, fiéis, corajosas. Alcança também a área financeira que começa a se formar. Ensina meus filhos a valorizarem dinheiro sem idolatrá-lo, a trabalharem com dignidade desde cedo, a pouparem parte do que ganham, a serem generosos com necessitados, a não medirem valor próprio por bens materiais. Protege-os de mentalidade de consumismo que define felicidade por aquisição, de endividamento precoce por querer tudo imediatamente, de comparação com o padrão de vida de colegas cujas famílias têm outras realidades financeiras. Se precisam trabalhar cedo para ajudar em casa, que encontrem oportunidades dignas e que o trabalho não prejudique estudos. Se não precisam, que aprendam o valor do dinheiro através de mesadas educativas e responsabilidades domésticas. Eu intercedo pela saúde física de cada filho. Protege de acidentes que deixam sequelas permanentes, de doenças graves que abreviam vidas, de vícios que destroem o corpo, de distúrbios alimentares que deformam relação com comida, de sedentarismo que gera obesidade e problemas futuros. Dá-lhes apreço por atividades físicas que fortalecem, por alimentação saudável, sem neuroses, por sono reparador, por hábitos de higiene. Onde há vulnerabilidades genéticas, compensa com cuidados preventivos. Onde há tendências familiares a certas doenças, quebra e estabelece saúde robusta. Se adoecerem, porque nem sempre evitaremos, que seja algo tratável, que tenhamos recursos para cuidar bem, que recuperação seja completa. Eu recebo, pela fé, sabedoria sobrenatural para educar meus filhos, porque reconheço que não tenho em mim mesmo tudo o que precisam. Muitas vezes não sei como agir, o que dizer, quando apertar ou afrouxar. Então clamo pela sabedoria prometida em Tiago, que me seja dada liberalmente quando pedir sem duvidar. Nos momentos de disciplina, que eu corrija sem destruir, que estabeleça consequências educativas e não punitivas cegas, que nunca discipline com raiva descontrolada. Nas conversas difíceis sobre sexo, drogas, morte, dúvidas de fé, que eu encontre palavras certas para a idade deles. Nas decisões sobre permissões e proibições, que eu seja guiado por tua sabedoria, e não apenas por meus medos ou pela pressão de como outros pais fazem. Eu te louvo porque já vejo frutos do investimento em oração e educação. Obrigado por cada vez que meu filho escolheu certo quando poderia ter escolhido errado, que recusou algo prejudicial quando colegas aceitaram, que me procurou para conversar em vez de esconder, que aplicou valores que ensinei mesmo sem eu estar presente para vigiar.
Obrigado por cada fase atravessada sem tragédias, por cada amizade saudável que formou, por cada conquista escolar, por cada demonstração de caráter em formação. Nomeio essas vitórias como memorial de que tua fidelidade alcança gerações, de que oração de paz não volta vazia. Que minha boca se encha de declarações de fé sobre meus filhos. Em vez de profetizar fracasso repetindo, você vai acabar mal, declaro destino de bênção. Em vez de rotular com palavras destrutivas, você é impossível, não tem jeito, nomeio o potencial que vejo pela fé. Em vez de comparar negativamente com irmãos ou colegas, celebro particularidades únicas de cada um. Ensina-me que palavras de paz têm peso profético na vida de filhos, que bênção falada se cumpre, que maldição proferida também. Que minha boca seja fonte de vida, encorajamento, correção amorosa, bênção que impulsiona para a frente. Enquanto este dia avança, eu me coloco como intercessor vigilante. Se a seta de tentação voar ao meio-dia escolar, que encontre meus filhos firmes. Se a peste de más influências rondar no caminho de volta, que passe sem os contaminar. Se o laço de oportunidades destrutivas for armado, que anjos os desviem. Eu seguirei firme na minha parte, orando diariamente, conversando regularmente, demonstrando amor incondicionalmente, disciplinando consistentemente, sendo exemplo imperfeito, mas sincero, conduzindo-os a ti, que és Pai perfeito. O resto é teu domínio. E sabendo disso, respiro confiante. Eu creio e por isso declaro, meus filhos andam em proteção divina, crescem em sabedoria, escolhem caminhos retos, realizam propósitos eternos. Que assim seja, pelo nome que abençoa gerações. Amém. Pai, eu permaneço na tua presença e alinho meu coração ao compasso da tua fidelidade que alcança gerações. Olho para estes filhos que me confiaste e os recebo como herança preciosa, não como propriedade que controlo, como mordomia sagrada, não como projeto pessoal de realização, como vidas com destino eterno, não como extensão dos meus sonhos frustrados. Consagro a ti cada esperança que tenho para eles, para que seja filtrada pelos teus propósitos e não apenas pelas minhas ambições. Cada medo que carrego, para que seja substituído por fé na tua proteção. Cada falha minha como pai ou mãe, para que tua graça compense onde faltei e teu perdão cure onde errei. Unges minha parentalidade com óleo de sabedoria celestial e esse óleo escorre, trazendo paciência para dias difíceis, criatividade para resolver conflitos, discernimento para entender o que está por trás de comportamentos, autoridade equilibrada com ternura, firmeza temperada com compaixão. Onde minha respiração acelera por preocupação quando eles se atrasam, ensina-me a orar em vez de entrar em pânico. Onde meu coração aperta quando descobro que erraram, dá-me graça para corrigir sem rejeitar. Onde minha mente imagina os piores cenários, substitui por confiança de que tua proteção vai adiante deles. Eu te entrego a ilusão de que posso protegê-los de tudo e recebo a fé de que tu os guardas quando estão além do meu alcance. Abençoa o eixo invisível entre minha responsabilidade e tua soberania. Esse lugar onde meu papel de pai ou mãe encontra teu papel de Pai Celeste. Onde minha vigilância se une à tua onipresença, onde minha educação prepara terreno para a tua revelação direta no coração deles. Quando pensamentos de só depende de mim tentarem me sobrecarregar com peso que não posso sustentar, intercepta-os com verdade de que somos parceiros nesta criação. Quando pensamentos de Deus fará tudo, então não preciso me esforçar. Quiserem me tornar negligente, reposiciona-os diante da realidade de que tu ages através dos meios que estabeleceste e pais são o principal meio. Quando memórias das minhas próprias falhas de adolescência ameaçarem me fazer projetar meus erros sobre meus filhos, esperando que repitam,
Lembra-me de que cada um tem jornada própria e que tua graça pode guardá-los de armadilhas onde eu caí. Se traumas da minha própria criação ainda influenciam negativamente minha parentalidade, repetindo padrões tóxicos que sofri ou reagindo no extremo oposto, opera a cura profunda, terapia que me liberta, perdão que não ficou completo, ressignificação do passado que melhora meu presente com meus filhos. Eu coloco agora, um a um, cada filho diante de ti com intercessão personalizada. Para o filho mais velho que carrega responsabilidades de ser exemplo e, às vezes, peso de expectativas excessivas, alivia a pressão, permite que seja criança ou adolescente sem ter que ser adulto precoce, protege de parentalização onde assume papéis que não são dele. Para o filho do meio que às vezes se sente invisível entre o mais velho e o caçula, mostra valor único, afirma identidade própria, dá destaque onde merece, cura feridas de comparações. Para o caçula, que pode ser super protegido ou excessivamente mimado, estabelece equilíbrio, prepara para responsabilidades, não permite que manipule com posição de bebê da família. Para o filho único que não tem irmãos para socializar em casa, compensa com amizades saudáveis, livra de solidão e de pressões de ser tudo para os pais. Para cada um conforme sua posição e personalidade, provisão específica. Guarda-me, Senhor, dos erros clássicos de pais bem-intencionados, mas equivocados. Livra-me de querer viver através dos meus filhos, forçando-os a realizar sonhos que eram meus, não deles. Protege-me de compará-los constantemente entre si ou com filhos alheios, gerando competição e ressentimento. Impede que eu use amor condicional, onde a aprovação depende de performance e comportamento. Não permitas que eu seja ausente emocionalmente mesmo, estando presente fisicamente, provendo bens materiais, mas não tempo de qualidade. Corrige-me quando disciplinar com raiva em vez de com propósito educativo, quando gritar destrutivamente em vez de conversar construtivamente, quando envergonhar publicamente em vez de corrigir em particular. Ensina-me que educar não é domesticar quebrando espíritos, mas orientar moldando caracteres. Não é controlar anulando personalidades, mas guiar respeitando individualidades. Eu me acerco da tua mesa com gratidão específica por proteções que operaram na vida dos meus filhos. Obrigado pelo acidente que quase aconteceu, mas foi evitado por segundos. Obrigado pela má companhia que se afastou naturalmente antes de causar danos irreparáveis. Obrigado pela tentação que foi apresentada, mas eles recusaram lembrando-se do que ensinei. Obrigado pela doença que poderia ter sido grave, mas foi leve. Obrigado pelo predador que tentou se aproximar, mas algo frustrou. Obrigado pelos momentos em que tomaram decisões certas, mesmo sem eu saber que estavam decidindo. Reconheço que muitas batalhas foram vencidas sem que eu soubesse que estavam acontecendo, que teus anjos trabalharam incansavelmente, que minhas orações ativaram proteções que só verei completas na eternidade. Onde hoje ainda vejo vulnerabilidades, intensifico intercessão. Onde vejo crescimento, celebro e agradeço. Onde vejo desvios começando, ajo com urgência, mas sem desespero. Eu coloco sob tua guarda os próximos anos decisivos na vida deles. Para os que estão entrando na adolescência, prepara-me para a montanha-russa, hormonal e emocional. Dá-me paciência com mudanças de humor, sabedoria para distinguir rebeldia normal de explorações de limites versus rebeldia destrutiva. Para os que já estão no meio da adolescência, protege em fase de maior vulnerabilidade a pressões externas. Guarda de decisões impulsivas com consequências permanentes, cerca de amizades verdadeiras. Para os que estão saindo da adolescência e entrando em jovem adulto, prepara para a independência saudável, orienta em escolhas de carreira e relacionamentos sérios, estabelece finanças com sabedoria.
Cada transição tem seus perigos específicos, que tua proteção seja customizada para cada fase. Alcança a relação entre irmãos que tenho. Onde há rivalidade normal, não permitas que vire ódio. Onde há ciúmes, opera segurança em amor. Onde há brigas constantes, ensina a resolução pacífica de conflitos. Onde há um machucando o outro física ou emocionalmente, intervém. Que cresçam sendo melhores amigos um do outro, não inimigos que a vida separou, que aprendam a se proteger mutuamente lá fora, que celebrem conquistas uns dos outros, que sejam rede de apoio na vida adulta. E me ensina a não ter favoritos, a não comparar, a celebrar cada um em suas particularidades, a não colocar um contra o outro, a distribuir amor abundantemente para todos, sem gerar competição por atenção. Eu me volto agora para situações específicas que exigem intercessão urgente. Se algum filho está experimentando com drogas, revela-me para que eu possa intervir antes do vício se instalar. Dá-me abordagem que acolhe sem aprovar, que oferece ajuda sem condenar. Se algum está em relacionamento destrutivo, abre os olhos dele para a realidade, dá coragem para terminar, cura feridas que esse relacionamento causou ou causará. Se algum está sendo abusado e escondendo por vergonha ou medo, quebra o silêncio, traz à luz, permite que confiem em mim, opera justiça contra abusadores. Se algum desenvolveu transtorno mental, depressão, ansiedade, transtorno alimentar, que não percebi ainda, revela sinais. Dirige-me a buscar ajuda profissional. Remove estigma que me faria negar. Não permitas que tragédias aconteçam, porque não vi sinais que estavam visíveis. Agora, Senhor, eu levanto muralha de oração ao redor de cada filho, como Jó fazia diariamente. Cubro-os com o sangue de Jesus da cabeça aos pés. Declaro que são propriedade do reino e o inimigo não tem direito legal sobre eles. Quebro toda a maldição que porventura foi lançada sobre eles por pessoas que nos invejam ou nos odeiam. Desfaço todo o trabalho de feitiçaria que tentou atingi-los. Fecho toda a porta espiritual que pode ter sido aberta por músicas que ouviram, filmes que assistiram, jogos que jogaram, festas que frequentaram, objetos que ganharam. Onde houver opressão espiritual se manifestando através de pesadelos constantes, medos irracionais, mudanças bruscas de comportamento, rejeição repentina à fé, declaro libertação agora em nome de Jesus. Eu abençoo cada área da vida deles profeticamente. Abençoo suas mentes para que sejam brilhantes sem arrogância, criativas sem desconexão da realidade, focadas sem rigidez. Abençoo seus corpos para que sejam saudáveis, fortes, respeitados por eles mesmos e por outros. Abençoo suas emoções para que sejam equilibradas, suas lágrimas para que sejam processadas e não reprimidas, suas alegrias para que sejam abundantes. Abençoo suas amizades para que sejam edificantes, seus relacionamentos futuros para que sejam saudáveis, seus casamentos futuros para que sejam sólidos. Abençoo suas carreiras para que encontrem propósito além de simplesmente ganhar dinheiro, seus ministérios para que impactem gerações. Abençoo seus filhos futuros, meus netos, para que recebam herança espiritual que passa de geração em geração se fortalecendo. Se hoje vier notícia difícil da escola sobre comportamento ou desempenho, não me deixes reagir com vergonha ou raiva explosiva. Dá-me sabedoria para entender causas raízes, para corrigir com amor, para buscar ajudas necessárias. Se vier descoberta de que erraram gravemente, sustenta-me para que eu seja porto seguro que corrige, mas não rejeita, que disciplina, mas não abandona, que desilude, mas não desiste. Se vier confirmação de que estão no caminho certo, guarda-me de relaxar vigilância, achando que agora não preciso mais orar e acompanhar. Em toda circunstância, que minha parentalidade seja âncora que estabiliza, não peso que afunda.
Eu também oro pela minha relação conjugal, que afeta diretamente meus filhos. Se sou casado, fortalece meu casamento, porque filhos precisam de pais unidos, não em guerra. Protege-nos de divórcio destrutivo, mas se já somos divorciados, dá-nos maturidade para coparentalidade saudável, onde filhos não são instrumentos de vingança. Se sou pai ou mãe solo, supre a ausência do outro genitor com tua presença, levanta figuras paternas ou maternas saudáveis que complementem o que falta. Multiplica minha capacidade de suprir emocionalmente sozinho o que normalmente exigiria dois. Onde há conflitos entre pais sobre educação dos filhos, dá-nos consenso. Onde há estilos diferentes, ensina complementaridade em vez de competição. Eu profetizo, com autoridade de pai e mãe que ora, sobre o destino dos meus filhos. Não serão estatísticas de violência urbana. Não cairão nas armadilhas que destroem juventude desta geração. Não se desviarão permanentemente da fé. Não desperdiçarão potencial com escolhas tolas. Pelo contrário, serão árvores plantadas junto a ribeiros de águas que dão fruto no tempo certo. Serão sal e luz em geração corrompida e perversa. Serão líderes íntegros em suas áreas de atuação. Serão cônjuges fiéis e pais dedicados quando chegarem lá. Serão servos do Senhor que cumprem propósito eterno. A maldição de pais que choram filhos mortos precocemente não tocará minha casa. A dor de pais que visitam filhos presos não será minha porção. A vergonha de pais que cobrem escândalos de filhos não me alcançará. Eu reconheço que ser pai ou mãe é aceitar vulnerabilidade permanente. Meu coração anda fora do peito em corpos que não controlo completamente. E porque é assim, aprendo dependência radical de ti, oro sem cessar porque sei que não basto, confio repetidamente porque sei que não controlo, entrego continuamente porque sei que são mais teus que meus. Se vierem tempestades na vida deles, e virão porque este mundo é caído, que não os afundem, mas os ensinem a navegar. Se vierem quedas, e virão porque são humanos, que se levantem mais sábios. Se vierem dores, e virão porque a vida dói, que encontrem em ti o Consolador e em mim um ponto de apoio que não oscila. Eu te agradeço por teres me confiado estes filhos apesar das minhas imperfeições. Agradeço porque enquanto oro, ajustes estão sendo feitos, anjos reposicionados, proteções reforçadas, portas fechadas, caminhos iluminados, pessoas certas sendo trazidas, pessoas erradas sendo afastadas. Agradeço porque tu me vês não como pai ou mãe perfeito, mas como intercessor fiel. Não como educador impecável, mas como parceiro comprometido contigo na formação destas vidas. E por fim, peço perseverança, que amanhã eu ore novamente, que cada fase nova eu me adapte, que cada desafio diferente eu busque tua face, que nunca eu pare de cobri-los em oração até meu último suspiro. Declaro então sobre meus filhos e sobre minha parentalidade. Serei fiel em oração, sem ser perfeito em execução. Serei presente sem ser sufocante. Serei guia sem ser controlador. Serei exemplo imperfeito que aponta para Pai perfeito. Meus filhos crescerão protegidos nas ruas por anjos que respondem a orações. Guardados na escola por sabedoria que plantei. Orientados nas escolhas por valores que ensinei e por tua voz que fala diretamente a eles. Sob tuas asas, nossa família encontra refúgio que tempestades não destroem. No teu esconderijo, meus filhos encontram identidade que o mundo não define. Na tua palavra encontramos bússola que não falha. No teu amor encontramos fundamento que não racha. Se vales escuros vierem, tua luz guiará cada passo. Se subidas íngremes se apresentarem, tua força capacitará. Se ventos contrários soprarem, tua paz estabilizará. E quando eu vir meus filhos adultos servindo a ti, andando em integridade, cumprindo destino, não terei maior alegria. Que tudo em mim, orações diárias, conversas difíceis, disciplinas necessárias, abraços apertados, perdões concedidos, exemplos vividos, proclame a mesma verdade.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Ele é fiel, porque sua misericórdia dura para sempre, porque suas promessas não falham. E que por essa fidelidade em orar e educar, eu veja gerações abençoadas, filhos que andam com Deus, netos que herdam fé viva, bisnetos que carregam legado. Eu creio, recebo e sela esta oração com gratidão, no nome que salva famílias inteiras, que protege gerações, que guarda crianças e adolescentes como menina dos olhos. Jesus Cristo, Senhor sobre meus filhos e sobre minha parentalidade. Amém.